Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Publicado pela primeira vez em 1912, Tarzan, para quem começar a ler, né, e for avançando na história, vai perceber que apesar da fama e dos quadrinhos e dos desenhos animados, não é um romance infanto-juvenil. Os temas que ele aborda, para quem lê a tradução da obra completa, do texto completo do Edgar Rice Burroughs, os temas que ele aborda, os assuntos que ele aborda são assuntos sérios, são assuntos adultos. Mas como aconteceu com outras obras de literatura clássicas, como Robinson Crusoe, do Defoe, e Viagens de Gulliver, do Swift, na maioria das adaptações feitas, né, seja para cinema, para série, para quadrinhos, o que for, desenho animado e tudo, se aproveitou o pano de fundo da aventura, se usaram os episódios de aventura, que de fato essas 3 obras, inclusive essa aqui, por isso eu estou dizendo 3, contém muita aventura, mas se deixou de lado esse arcabouço, todo o fundo que informa essas 3 histórias, né? Por que o Robinson Crusoe vai parar naquela ilha, por exemplo, né? Ou por que o Gulliver faz aquelas viagens, né? Por que aqueles contrastes de todos os países, de todos os povos, né, que ele encontra, né? E por que tudo isso que acontece com o herói que desde criança é criado por primatas, por macacos? O que isso faz com a cabecinha dessa criança e depois um homem adulto? Enfim, não é uma obra para crianças nem para jovens, porque os assuntos realmente são sérios. E eu quero abordar 4 pontos, 4 temas ou assuntos, e não são os únicos, mas que eu gostaria de colocar no vídeo, que eu acho que são bem importantes, e são adultos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o próprio autor, Burroughs, declarou que quando ele começou a escrever Tarzan, ele queria brincar com aquela disputa entre hereditariedade e meio ambiente, né? Que os naturalistas, no final do século XIX, consideravam como as 2 únicas forças que conduziam o ser humano, né? Que o ser humano era determinado pela hereditariedade, pela sua herança genética e pelo meio ambiente. E essa obra aqui sai em 1912, mas também no início do século XX, quando sai Tarzan, havia 2 escolas entre os antropólogos, e cada uma dessas escolas defendia uma posição do que seria mais forte, né, para o comportamento e o destino do indivíduo. Uma certa escola de antropologia defendia que era o meio ambiente, e a outra escola de antropologia defendia que era a herança genética, a hereditariedade. E aí o Burroughs declarou mesmo que ele queria brincar com essa querela, né, com essa disputa, do que seria mais forte. E a gente tem, ao longo do romance, essa discussão, hereditariedade versus meio ambiente, na história desse bebezinho humano, que tem uma ascendência assim nobre, né? E não apenas nobre no sentido de vir de uma família nobre inglesa, como também porque a gente conhece os pais do Tarzan, né, os pais humanos desde o início aqui, que por sinal são capítulos assim muito tristes o que aconteceu com os pais dele, né? E são pessoas assim corajosas, são pessoas de honra, né? Daquelas pessoas que quando prometem alguma coisa, elas cumprem. Enfim, com todas as qualidades positivas que a gente possa imaginar num ser humano, os pais dele têm, especialmente o pai. E ele é jogado pelas circunstâncias para ser criado ainda bebê por uma tribo de macacos. E o Burroughs disse que queria, né, brincar com isso, né? Com o que ia pesar mais, né? E fazer esse contraste da herança com o meio ambiente do seu protagonista. O segundo tema, que vai aparecer bastante, às vezes mais sutilmente, às vezes mais claramente, ao longo do texto, é a questão de identificar em que consiste a inteligência. Afinal, o que é a inteligência humana? Quais são as suas características? No que a inteligência humana difere da inteligência dos primatas em geral? E o Burroughs vai explorar isso também nas páginas de Tarzan. Como eu falei, em alguns momentos de uma forma mais sutil. Às vezes você encontra uma frase só no meio de um parágrafo que parece não ter tanta importância, mas se o leitor prestar atenção, ele vai ver que aquela frase ali tem importância sim
para fazer essa distinção, para tornar bem clara que existe essa diferença entre as duas inteligências, daquela criaturinha que é um ser humano que está sendo criado por aqueles primatas. E ele vai explorar mais isso quando ele mostra de que forma, em que circunstâncias, o Tarzan aprende a ler sozinho. Ele não aprende a falar sozinho porque ele não tem outros seres humanos para ouvir os sons das vozes, né? Como o bebê tem desde criança, ouvindo vozes humanas. Mas ele aprende a ler sozinho. Um terceiro tema está que eu pensei se seria consciente ou inconscientemente, mas depois eu pensei melhor, eu acho que o Burroughs fez conscientemente sim. Seria que o autor coloca, ao longo das páginas de Tarzan, um terceiro ponto, uma terceira influência que não era considerada pela escola naturalista do final do século XIX, a escola literária naturalista, como capaz de determinar o destino do homem, que é a influência da vontade. Tem pelo menos duas cenas, existem outras, mas tem duas que isso fica bem claro, nesse romance aqui em Tarzan, em que a gente vê o Tarzan puxado em duas direções diferentes, herança genética, meio ambiente, e ele toma uma decisão. Ele escolhe, ele decide o que ele vai fazer. E no que ele toma uma decisão, no que ele escolhe, no que ele decide o que ele vai fazer, diante daquele conflito que o autor apresenta nos pensamentos, nos instintos do personagem, ele está usando a sua vontade. Ele não está sendo simplesmente um joguete entre essas duas influências, hereditariedade e meio ambiente. Ele está usando também a sua vontade. Ele é um ser que possui livre-arbítrio. Um quarto tema, que não é o último, eu acho, um dos temas mais fascinantes que a literatura pode apresentar. E que está aqui também bem claramente. A questão da identidade. Ao longo dessas páginas nós vemos esse bebezinho que depois se torna um menino, que depois se torna um pré-adolescente, que depois é um homem feito, e que ele vai aos poucos, como não poderia deixar de ser, se dando conta da sua singularidade em relação às criaturas que o cercam, que tem uma aparência diferente dele, que tem prazeres limitados. Ele não usa essa palavra, mas a gente percebe que, né, são prazeres que não o satisfazem plenamente. Então ele se dá conta da sua singularidade, mas ele, até a história andar um pouco mais, ele não conhece nenhuma outra criatura parecida com ele. Então, estamos diante desse tema. O tema da identidade. Afinal de contas, Tarzan se pergunta ao longo do romance: quem sou eu? Eu sou um homem, como ele vai aprender, né, nos livros, quando ele aprende a ler. E o que os homens fazem? O que satisfaz os homens? O que é que me satisfaz? Ele vai se construindo enquanto pessoa, ele vai se descobrindo diferente e se construindo. E esse é realmente, talvez não seja o tema mais importante, mas certamente estaria entre os temas mais importantes. Uma das coisas mais importantes, uma das primeiras com certeza, que cada um de nós tem que aprender, tem que descobrir. Quem sou eu? E o Tarzan também vai se fazer essa pergunta quando chega o momento.